Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso workshop All Lives. Nós estamos aqui para o nosso terceiro encontro da temática Estratégias de Crescimento. Hoje, em especial, falaremos sobre o tema Melhoria Contínua. E a nossa convidada especial desse encontro é Carmen Donaduzzi, farmacêutica formada pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora pelo Instituto Nacional Politécnico da França, especialista em gestão estratégica de tecnologia e inovação. Também, na área acadêmica, atuou como professora em cursos de graduação e pós-graduação, é fundadora da indústria farmacêutica Prate Donaduzzi, possui know-how nas áreas de pesquisa, desenvolvimento e inovação, produção de medicamentos, sistemas de qualidade, qualificação de fornecedores, entre outros. Mais recentemente, em 2016, ao lado do esposo Luiz Donaduzzi, fundou o Bioparque com o objetivo de gerar transformação por meio da educação, da pesquisa e de novos negócios na região oeste do Paraná. Então, sejam todos novamente bem-vindos. Eu estou vendo a dona Carmen já aqui na câmera. Boa noite, doutora, tudo bem? O microfone está mutado. Aí. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, doutora. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Está tudo certinho? Beleza? Estamos vendo a apresentação. Legal. Eles não estão me vendo eu. Ok. Tudo aqui. Então, assim, obrigado pelo convite, obrigado a todos que me ajudaram a preparar isso daí. É claro que quem deu o que seria, o que eu vou apresentar para vocês, fui eu, mas o título foi sugerido pelo Bioparque, mais em especial ao Vitor. Então, o Vitor me deu um norte, e a partir desse norte eu fui fazendo o que seria a minha apresentação, e depois acabamos discutindo, e acabamos preparando esta pequena live que eu vou apresentar para vocês. Vocês sabem que falar é a coisa que eu realmente gosto, sempre foi uma característica minha, gosto de lidar com pessoas, sempre gostei de dar aula, então eu acho que isso está bastante no meu chão. O que é novo para mim é a tecnologia, mas aos poucos e com o pessoal ajudando, a gente chega lá. Então, obrigado por me ouvirem, espero que tenham, se tiverem perguntas, estou disposta a responder, e aquilo que eu não souber, prometo mais tarde, de alguma forma. Então, eu vou falar sobre melhoria contínua. Eu diria para vocês que eu tenho inúmeros exemplos que eu posso dar para vocês, dentro do caso de melhoria contínua, e me sirvo bastante, com permissão dos nossos sócios da Prate Donaduzzi, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós aprendemos e daquilo que nós fizemos dentro da Prate. É claro que não foi a Carmen sozinha, mas foi um grupo de pessoas, e eu enalteço aqui o nosso pessoal, que são os nossos sócios. Então, obrigado a todos e obrigado pela permissão. Então, em primeiro item, ensinando em a foco. Aí eu quero falar para vocês, quando eu e o Luiz começamos, nós começamos na mesa da cozinha. A gente começou a camomila, boldo, erva doce, na mesa da cozinha. E isso era em pleno plano Collor. Ficamos sem eira nem beira e tínhamos que arrumar algum dinheiro para sobreviver. E surgiu dali uma possibilidade de fazer alguma coisa. Com a cara e a coragem, compramos alguns chás no Mercado São José e começamos a fazer os chás. Evidentemente que eu sempre fui muito curiosa, e eu vou mostrar isso mais para frente, incansável, muito guerreira, muito perseguidora daquilo que eu queria fazer, e é isso que me move todos os dias, para fazer o que nós fizemos e chegar onde que nós chegamos. Então, começamos muito, muito pequeno, inclusive o Luiz fez, muitos já conhecem essa história, uma pequena balança a partir de uma ripa de madeira,
E essa foi a nossa balança que nós tivemos. E a partir dali, evidentemente, que logo começamos a comprar as pequenas quinquilharias de um laboratório. Claro, não satisfeita com isso, eu sempre ia na UFPE, eu ia nos livros, eu ia no formulário nacional e a partir dali eu pegava fórmulas. Aquilo está disponível para quem quer que seja, inclusive hoje em dia, e eu começava a fazer fórmulas, isso ainda no Recife há alguns anos antes. O Luiz, quando falamos que temos 27 anos na Prati, o Luiz fica um pouco chateado, porque na realidade nós não contamos os anos que nós passamos no Recife, trabalhando muito, e eu diria, desculpa a expressão, comemos o pão que o diabo não quis, mas foi muito importante, isso nos serviu de ensinamento, e a partir dali que a gente foi trabalhando. Então, começamos muito pequeno e, assim, a gente foi crescendo. Claro que a nossa intenção, a nossa ideia, não era ficar fazendo chás o tempo todo. A prova disso é que eu ia na UFPE, onde se arrumava novas fórmulas, e eu ia fazendo produtos. Claro que, quando a gente ia numa farmácia e a gente via produtos de uma grande multinacional, a gente ficava, inclusive, meio babando, vendo que cada coisa linda e se perguntando, será que a gente um dia vai chegar lá? Mas a gente se dizia, sim, calma, é uma questão de tempo. Sempre temos que começar com pequenos pilotos, como nós continuamos trabalhando hoje, isso é o normal dentro de uma pesquisa. Se vocês analisarem a pesquisa dentro da Prati Dona Dulce, onde se desenvolve qualquer tipo de produto para a indústria farmacêutica, começamos com pequenos testes, passamos por pilotos e depois nós vamos para grandes lotes que seriam os de tamanho comercial. Então, sempre começamos pequeno, fazemos pilotos e vamos evoluindo. Sempre a gente se espelhou nos grandes. O que eles faziam, como que eles faziam, quais eram as medidas de marketing, não era como hoje em dia, mas a gente sempre estava de olho neles. E uma coisa que sempre nos foi pautado, a gente se pautou, e isso é uma coisa muito difícil, é a tal da ética. Esta a gente nunca abriu a mão. Quando nós começamos a fazer produtos em litros, na indústria, na pequena indústria em Pernambuco, muitos vendiam água com algum pouco de metiolate, com algum pouco de mercúrio, e nós fazíamos a coisa correta. Não, mas todo mundo faz, por que nós também não fazemos? O nosso lucro era menor, mas tudo bem, deixa eles fazer o que eles querem, nós vamos fazer de maneira correta. Então, a ética sempre é uma coisa que veio junto com a gente, é difícil de manter, mas é assim que a gente deve fazer. Outra coisa importante, persiga seus objetivos. Por que perseguir objetivos? Qual era o nosso objetivo? O nosso objetivo era fazer medicamentos. Fazendo medicamentos, então a gente tinha que manter um alinhamento. Toda vez que aparecia alguma coisa, a gente olhava, mas esse é o nosso objetivo? Vamos gastar tal dinheiro para isso ou não? E ali a gente continuou e continuou e continuou. Então, perseguir objetivos não é uma coisa evidente. Tem coisas que nos atraem muito, e aí você tem que dizer, mas isso está dentro do nosso foco? Isso vai em direção àquilo que eu estou fazendo? Claro, chega um momento que tem que se avaliar, como eu vou mostrar daqui um pouco. Nem sempre aquilo que eu estou fazendo é o mais correto, é o mais tudo, mas eu tenho que fazer a pergunta, está dentro daquilo que eu quero? Eu estou continuando naquilo que é meu foco? Outra coisa que é importante, explore oportunidades. E ali nós temos um experimento como vocês não imaginam. Em 1999, surgiram no mercado a possibilidade de fazermos
o mercado de fazermos genéricos. E todo mundo falou, a grande maioria dos grandes laboratórios disseram, não vamos entrar nisso daí, isso vai ser uma onda, esse troço não vai pegar, e todo mundo, de certa maneira, boicotou essa ideia do governo, que eram os genéricos. Mas o que eram esses genéricos? Como que eles eram? Claro, tínhamos a Anvisa na nossa frente, na época ainda Ministério da Saúde, ou, de repente, a própria Anvisa, e nós, Prati, nós acreditamos que os genéricos poderiam ser o nosso grande diferencial. O que nós fizemos? Nós abraçamos essa possibilidade e começamos a desenvolver genéricos. É claro que não se faz genéricos de hoje para amanhã, é claro que nós temos uma referência que, entre aspas, você não vai copiar, mas você vai fazer um igual. Muitas vezes a forma não é exatamente a mesma, mas o efeito, mas todos esses outros detalhes de um genérico tem que ser semelhante ou igual, idêntico, eu diria, ao referência, e tem que ser comparado. Então, a gente abraçou isso. Demoramos muito tempo até que tivemos o primeiro registro de genérico. E assim a gente foi fazendo muitos dossiês, muitos experimentos, tivemos que incrementar o nosso controle de qualidade, a nossa pesquisa e desenvolvimento, mas acreditamos firmemente que os genéricos poderiam ser para nós uma grande oportunidade. E eu confesso para vocês que nós não estávamos errados. Os genéricos foram o grande diferencial que nós tivemos dentro da Prati Dona Dulce. Tivemos outras possibilidades que a gente pegou, abraçou, mas eu diria, o primeiro grande salto, porque de vez em quando você fica naquela, será que a gente vai fazer isso? Será que não vai fazer isso? E nós acreditamos, porque todo mundo dizia, isso logo vai desaparecer. Imagina um produto que é 60% mais barato do que a referência, e nós acreditamos. Continuamos fazendo genéricos, continuamos até hoje, e é claro, hoje a gente tem inovação incremental e estamos fazendo algumas coisas, eu diria, inclusive indo para o radical. Mas tudo isso aconteceu porque nós acreditamos numa oportunidade que nós estávamos vislumbrando. Dentro dos medicamentos, o que tudo a gente pode fazer? Você não pode fazer, quando a gente pensa nas linhas de medicamentos, você pode fazer produtos de A a Z. E esses produtos podem ser simplesmente um remédio para dor, como um produto para sistema nervoso central, e todo um range de coisas onde esses medicamentos se encaixam. E nós começamos, inicialmente fazíamos produtos extremamente simples, que não precisavam de bioequivalência. E por que isso? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar uma bioequivalência, que era a parte mais cara de um estudo. O que nós fazíamos? Pomadas, cremes, soluções que eram estudados, da mesma forma se analisava a qualidade e tudo, e não precisavam de bioequivalência, porque a gente tinha que medir, e uma coisa que vocês também devem medir, até onde vocês conseguem suportar um determinado negócio. Porque não adianta eu querer fazer coisas que são maiores do que aquilo que o meu bolso ou os empréstimos que eu tenho no banco me suportam. Então, dentro dos nichos de mercado, existem uma enormidade. Hoje, por exemplo, um dos nichos de mercado que a Prati explora muito é o sistema nervoso central. Então, podemos citar o canabidiol, né? Que estamos terminando um estudo clínico, mas nós temos todo um range de produtos que se encaixam exatamente dentro do sistema nervoso central. Inclusive, a gente iniciou uma coisa nova para nós, que é a visitação médica, que nós não tínhamos antes, e agora a gente tem, e essa
esse negócio está crescendo. Então, foi uma coisa legal, foi uma coisa muito bem pensado, mas que está muito, muito ligado dentro daquilo que é o nosso foco, que são medicamentos. Então, é como se tivesse uma estrada com muitas bifurcações, e qual delas que nós vamos pegar. Claro, produtos que nós fazíamos antes, que eram produtos que a gente chama, brincando, de vaca leiteira, aqueles nós continuamos fazendo, porque, afinal de contas, são eles que nos ajudam a pagar custos fixos. Mas, para que a gente possa fazer os outros produtos, então continuamos fazendo muitos dos produtos que nós já fazíamos desde 1900 antigamente, porque daqui uns dias fazemos 27 anos, e agora nós estamos partindo para algo diferente, algo novo, inclusive que é a visitação médica. Uma das coisas que vocês não devem perder é muitas pessoas que gostam de pesquisa, que trabalham de pesquisa, elas têm curiosidades. E estas curiosidades, eu poderia dizer que se chamam Carmen Donaduzzi. Carmen Donaduzzi sempre foi uma curiosa. Desde a época que nós trabalhávamos no Recife, da época do chás, eu tinha um amigo que tinha uma máquina de compressão e eu simplesmente estava maravilhada com aquilo. Eu passei por lá, eu vi pela primeira vez, era algo muito, muito simples, uma máquina de compressão de 8 comprimidos. Eu visitei aquilo e depois eu passava de vez em quando lá para ver meu amigo se ele estava fazendo comprimidos. E o meu grande sonho foi concretizado quando viemos para Toledo, porque no empréstimo que nós pegamos, eu consegui comprar uma máquina de compressão. Eu poderia desenhar peça por peça, porque era uma Lauis amarela. Então, eu sempre tive muita curiosidade. E isso não deixa de ser um exemplo. Por exemplo, um dia desses, eu e Liberato estávamos na China e nós fomos fazer um congresso. E nós íamos pela Prate, fomos pela Prate, e de repente eu falei, Liberato, isso aí não está com nada, não é o que eu quero ver, eu quero mais. Eu falei para ele, vamos verificar quem faz máquinas para cápsulas moles. Por quê? Porque um dia desse eu tinha visitado uma feira na Alemanha e alguém tinha uma máquina extremamente pequena e ele fazia cápsulas moles. E essa coisa ficou guardada num lugarzinho do meu cérebro. E eu sempre pensava nisso. E eu tinha uma curiosidade muito grande para ver como seriam essas máquinas, como que isso era feito. E quando nós estávamos na China, entramos na internet, achamos quem produzia as máquinas e veio a pergunta, podemos ir lá ver? Podemos visitar vocês? Sim, sim, podem. No outro dia nós fomos até lá e vimos as máquinas que eles faziam. Evidentemente que logo depois veio a segunda pergunta. E a gente pode ver quem usa as máquinas de vocês? Porque esse é um detalhe importante. Eu vou comprar uma máquina, mas será que ela funciona? Será que alguém usa essa máquina? Sim, podemos ir. Aí eu sei que foi marcado, fomos até depois de Xangai, e lá nós fomos ver essas máquinas que faziam cápsulas moles. Era uma fábrica. Gente, ninguém mais me segurou. Eu fiz a proposta em casa que me emprestasse $50 mil na época. E o Vitor não estava de acordo. E eu falei, não, faz o seguinte. E o Vitor disse, mãe, tu tá te metendo numa furada, não vai nessa, isso não vai dar certo, porque isso é muito difícil. Eu falei, filho, não é tão difícil assim, isso é possível fazer. E o Vitor falou, não, eu estava na feira e os caras falaram que isso é complexo. E eu falei, não, então vamos fazer assim. A Prata empresta o dinheiro, nós compramos a máquina, e se esta máquina não produzir, não vão conseguir tirar nada dela, eu vou devolver esse dinheiro para a Prate, vai demorar um tempo, mas eu vou devolver o dinheiro para a Prate. Não foi necessário, isso se transformou em mais uma fábrica, inclusive acreditada pelo FDA. Voltando um pouquinho dentro das curiosidades, o Luiz, um dia desses, com um amigo, que ele pagou absolutamente tudo, passagem, estadia, hotel de algumas estrelas, e foram para a Índia.
E lá ele viu expositores de produto e tudo. Eu sei que ela acabou comprando tanta sulfadiazina de prata que nós usamos essa sulfa por anos e nós nem sabíamos o que fazer com tudo isso para fazer pomada. Era muito. Mas dessa ida do Luiz à Índia surgiu idas de Carmen com Éder, Carmen com Arno, Carmen com Gustavo Prati, etc., para ver nossos fornecedores. E a gente tinha curiosidade de ver eles. E aí começou para nós, de maneira assim, bastante informal, aquilo que hoje é oficializado pela Anvisa, que é o programa de inspeção de fornecedores. Isso cresceu muito, mas muito, muito antes da Anvisa exigir esse item da gente, a gente ia lá e falava com os nossos fornecedores, olhava a fábrica, falava sobre produto, mostrava como é que era a nossa carteira de fornecedores. Um dos grandes problemas na época era o seguinte: quem é Prati Donaduzzi? Não sei, ninguém conhecia. Aqui no Brasil, muita gente não conhecia quem era Prati Donaduzzi. Aqui eles diziam, mas vocês trabalham com chás? Nós nunca trabalhamos com chá, a não ser lá no começo, que a gente fazia na mesa da cozinha. Mas fora disso, sempre foi medicamentos. Lá na Índia, a gente levava uma lista de fornecedores e olhem um detalhe, isso era muito importante. Quais eram os nossos fornecedores, quando tinha que pagar a fatura e quando nós pagamos a fatura. E, evidentemente, do lado, o tamanho da fatura que nós pagamos, que nunca atrasamos. Muitas vezes era muito, muito apertado ter todo esse dinheiro para ser depositado no dia do vencimento. Bom, mas o fato da gente sempre ter trabalhado dessa forma, corretamente, nos abriu um leque de possibilidades. Uma coisa é, quando você não tem crédito, você tem que comprar à vista ou você tem que comprar com um prazo muito curto. E quem trabalha como, por exemplo, na indústria farmacêutica, ele precisa de produtos e produtos e cargas de produto. Muitas vezes você não pagou uma fatura e você já tem que fazer outra. E assim a gente foi arrumando crédito. Claro, junto com esse crédito veio uma coisa extremamente importante e que dá um fôlego muito grande para a empresa, que é o prazo de pagamento. O prazo de pagamento significa eu posso ter 100 dias, 120 dias, 150 dias, e aí você vai negociando. Não, com 100 dias não dá para pagar. Por quê? Porque eu tenho 45 dias de navio, eu tenho X dias para o embarque, eu tenho X dias para o desembaraço, e tudo isso. Então, você ia explicando para os nossos fornecedores como que era toda essa dinâmica aqui dentro. E eles foram nos entendendo, foram percebendo que a gente sempre trabalhou muito, muito corretamente, e assim o nosso crédito foi aumentando, os nossos prazos ficaram muito bons. Evidentemente, se tu tem um bom prazo para pagamento, você pode muito bem jogar dentro do teu prazo de venda. Claro, quanto antes entra o dinheiro, fantástico, mas nem sempre isso é feito e isso é possível. Então, são engrenagens que você tem que explorar e que isso te leva à melhoria. Porque, em vez de você pegar esse dinheiro e pagar na hora, você poderia pensar em outras coisas. Claro que, quando chegou o momento de pagar, isso é sagrado, pagou, deve ser pago, para que eles continuem acreditando em você. Então, foco nos objetivos, isso a gente não discute. Qual é o seu fim? No nosso caso, na Prati, é fazer medicamentos. Nós não vamos sair por aí fazendo um monte de coisas. Quando eu falo de foco, é não fazer qualquer coisa que não tenha conexão com o seu negócio. Por exemplo, a Prati tem uma frota de caminhões. Aí vocês vão dizer, mas a Prati tem uma transportadora. Eu vou dizer para vocês, sim. Mas o que isso aí leva ao foco de vocês, que é medicamento? O que nós ganhamos? Inicialmente,
nós éramos muito pequenos, nós fazíamos as nossas embalagens, que muitas vezes não estavam da melhor forma para suportar uma viagem até Belém do Pará. Nós contratávamos uma transportadora, que passava por uma terceira transportadora, e assim as coisas iam andando pelo caminho. E, de repente, o nosso cliente reclamava. Olha, o produto ainda não chegou. Olha, o produto que chegou está todo avariado. E daí você fica com que cara diante do seu cliente? Então, o que a Prati começou? Inicialmente, com uma quantidade bem pequena. Eu me lembro, o primeiro caminhão que nós compramos era o filhinho. Aí nós compramos um trucado, do trucado nós compramos uma carreta, e hoje nós fazemos uma grande parte da nossa distribuição dos produtos, eu não sei dizer em termos de números, dentro do Brasil inteiro. E o que isso tem a ver com o foco? Ganho de qualidade, satisfação do nosso cliente, entregas melhores, transporte dos produtos até o nosso CD. Então, significa, você tem uma rastreabilidade do que acontece com o seu produto. Se você larga na mão de qualquer um, eu não sei o que vai acontecer. Tem partes, sim, que você tem que terceirizar. Agora, não pense em você. Então, eu vou começar um negócio, a dona Carmen falou que tem que comprar um caminhão, beleza, já vou comprar um caminhão. Não, calma. Inicia por terceiros. Vai vendo que resultado vai dando. Não deu legal? Tenta ir para a sua própria frota. Comece pequeno, comece com 1, comece com 2, e assim vai crescendo. Então, assim, são inúmeros exemplos que nós podemos dar para vocês. Quando nós começamos, por exemplo, as embalagens, para começar, eram feias, que dava até tristeza. Então, claro, nós sabíamos fazer medicamento, mas de fazer embalagem a gente não sabia. A gente pedia para um, pedia para outro, e a gente terceirizava a confecção. É interessante, porque pelos números aí também é interessante, por causa do impacto que ele traz de marca. Tem alguém que está... Estão me ouvindo, pessoal? Ok? Sim, tudo certo. Sim. Então, tá bom, obrigado. Então, terceirizávamos... terceirizávamos... Só precisa voltar na apresentação. Sim. Desculpa, pessoal, só um momento. Just a minute. Ok. Maximiza. Pronto. Beleza? Então, terceirizávamos as nossas embalagens. Eram confeccionados por algumas empresas daqui da região. Qual é o risco que nós tínhamos? De repente, não tinha pedido. De repente, começava a vir pedidos. E era sábado, era domingo, era Natal, era Ano Novo, e você precisava dessa embalagem. Mas a fábrica, ou quem fazia as embalagens, os funcionários não estavam trabalhando na época. E eles não trabalhavam no final de semana. E aí vai pela frente. Então, uma série de coisas aconteciam. E aí, devagarinho, compramos uma primeira máquina e começamos a brincar de cortar cartonagens dentro de casa. Eu fui alguma vez no sábado à tarde ajudar a dobrar papel para que eles tivessem o formato para poder passar dentro dessa máquina. E assim foi indo devagarinho, compramos uma Heidelberg usada, de uma passamos para duas, de duas passamos para outras. No lugar onde é que hoje é o nosso antigo refeitório, nós montamos uma gráfica, começamos a contratar pessoas, começamos a aprender sobre tintas, sobre pantones, sobre estabilidade, sobre gramatura de papel. Às vezes a gente fazia caixas com embalagem dentro e a gente brincava que essa era a caixa do viajante, porque se botava os produtos ou até água dentro do frasco, que era extremamente pesado, e mandava até Belém do Pará com um caminhão nosso e ele vinha de volta. E a gente ia analisar essas embalagens para ver se elas estavam de acordo ainda. Então, significa, ok, a gramatura está legal, a tinta não se estragou, porque ficou roçando uma cartonagem na outra, e assim foi crescendo. Hoje, a fábrica de embalagens
é a Central Pack. Então, todas as nossas embalagens são feitas lá. Outra coisa que é importante, pessoal, em qualquer tipo de negócio, uma coisa que se chama segurança. E por que segurança? Claro, no nosso caso, nós pensamos em medicamentos, mas outras tantas precisam de muita segurança. Aí, começamos a introduzir código de barra. Aí, não adiantava nós ter código de barra dentro da fábrica, quando a empresa que produzia embalagens para nós tinha risco de fazer mistura, porque as caixinhas são muito semelhantes. Quando a fábrica que fazia o material para nós fazia bulas, e onde existia um risco muito grande de mistura de bulas, vocês já pensaram o tamanho do acidente que pode ter pela troca de uma bula? De tomar um produto errado, de tomar uma concentração errada. Então, essa coisa da segurança, da qualidade, dentro do nosso foco, é de extrema importância. Então, com isso, quero deixar a mensagem que a gente não deve perder o foco que a gente está perseguindo, mas sempre, sempre aproveitar oportunidades. Acho que temos um pequeno problema. Só um momento, por favor. Sim. Bom, falei de explorar, aproveitar as oportunidades, já falei de nichos de mercado, já falei de oportunidades. Eu acho que ali nós estamos ok. Desculpa. Só um momento, por favor. Vili, por favor. Eu tenho um slide que está me faltando aqui. Esse aqui está me faltando aqui, padronizações. Só um momentinho que está me faltando. Começa, segundo. Não. Não. Tá seguindo. Não. Pessoal, eu tenho um slide que não está comigo aqui, que não apareceu, por alguma razão, mas eu quero falar para vocês sobre padronização e desenvolvimento humano. E aí, eu quero ler para vocês uma coisa que alguém falou, e não por acaso é meu marido. Sem ensino, não existe futuro. E aí vocês entendem todo o contexto do Bioparque. Se a gente não ensinar as pessoas, os colaboradores, por exemplo, é uma coisa muito simples, nós temos o programa de multiplicador. Multiplicar significa ensinar às pessoas aquilo que você já sabe. Alguém sabe disso, ele tem a habilidade de ensinar, e é ele que vai passar para os seus colaboradores os conhecimentos, as regras, as técnicas, que nós temos dentro de casa. Então, tirem um tempo e ensinem seus colaboradores. Às vezes de maneira formal, às vezes de maneira informal, mas tire um tempo para conversar com eles, porque, pessoal, melhor do que eles, ninguém conhece o negócio de vocês. São eles que todos os dias usam as máquinas, são eles que todos os dias produzem os seus produtos. Então, sem eles estarem sabendo o que eles estão fazendo, o seu negócio não irá bem. Ainda, em cima de ensinar colaboradores, criem uma memória coletiva do desenvolvimento do seu negócio. É tão simples, nós chamamos de POPs. Quando tudo isso começou, o que é um POPs? Não é nada do que um programa operacional, etc. O que tu faz? Tu pega e escreve. Eu estou trabalhando com uma empresa que está incubada no Bioparque, e comecei a dizer para eles, pessoal, como vocês fazem isso, como vocês fazem aquilo? Eles ficaram me olhando. E eu falei, mas por que eu quero que vocês façam isso? Eu tenho que renovar micro-organismo. Como que eu faço?
Se eu pego e escrevo como é esse procedimento, amanhã esse meu colaborador não está dentro da minha empresa, porque estava doente, porque ele saiu, porque ele foi alçado a outros cargos, ou alguma razão qualquer. Chega qualquer outro funcionário, ele vai ler o procedimento e ele vai saber refazer aquilo que o outro colaborador fazia. E mais importante ainda que isso, é que vocês vão ter um produto de qualidade sempre. Há uma repetição daquilo que vocês já faziam com qualidade e eles podem refazer isso daí. Então, padronizar é sempre que se faz desse jeito, porque as pessoas às vezes falam assim, não, mas eu faço assim, coisa. Pessoal, mesmo que a gente tem procedimentos, às vezes tu encontra um funcionário, um colaborador, que diz assim, mas eu sempre fiz assim, está dando certo, agora a senhora vem me dizer que eu tenho que seguir esse procedimento. Sim, vamos discutir o procedimento, vamos escrever esse procedimento. Você está de acordo que é assim que a gente faz? Sim, estamos de acordo. Beleza. A partir de agora, vamos fazer assim, não de maneira diferente. Outra coisa, se você não fizer esses procedimentos, o que acontece? Um dia tu chegou atrasado, um dia tu teve um problema no trânsito, um dia tu teve qualquer tipo de problema e você chega muito na corrida e você tenta fazer aquele produto do mesmo jeito e você esquece um elemento. Ou você foi fazer o produto e você inverteu a ordem da adição. E N coisas. Então, se você faz um procedimento, você sempre vai fazer a mesma coisa, independente do dia, do que aconteceu e tudo isso. Então, a gente não pode se ligar apenas à memória da gente. Pessoal, isso significa valor que você está introduzindo dentro da sua empresa. Isso significa melhoria contínua. Outra coisa que é importante, muitas pessoas fazem um experimento e esse procedimento deu errado. E o que vão fazer? A primeira coisa que você faz, pega todos esses documentos e vamos rasgar. Vamos rasgar, vamos jogar fora, esse troço não me serve e tal. Pessoal, não façam mais isso. Não continuem fazendo errado. O que vocês vão fazer? Vocês vão guardar aquela memória daquele procedimento, daquele experimento que deu errado. Por quê? Porque pode ser que isso se repita mesmo fazendo um procedimento totalmente escrito. Vocês vão dizer, opa, isso aqui já aconteceu uma vez. Deixa eu ir olhar como é que eu fiz da outra vez. Então, eu tenho que revisitar essas memórias sempre. Não joga um rascunho nenhum. Claro, não vão fazer uma pilha de papel que nem ninguém se encontra lá dentro. Não. Para isso existem escaninhos, para isso existem pastas, para isso existem N coisas. Ninguém gosta de fazer isso. Mas, pessoal, tão importante quanto a fazer um produto é organizar os documentos. Para mim, dentro da Prati, se alguém reclama de um produto, eu pergunto, qual é o nome do produto? Beleza. Qual é a concentração? Beleza. Qual é o número do lote? Bom, quando eu tenho esse tipo de coisa, eu vou procurar a ordem de fabricação e vou ver que dia foi feito, quem fez e tudo isso. Claro, hoje nós já estamos um passo mais à frente, que nós temos inclusive câmeras que podem ser revisitadas para ver se por um acaso houve alguma coisa em desacordo. Porque muitas vezes o funcionário escreve tudo direitinho, mas aquilo que ele fez foi diferente. E isso não vai dentro daquilo que nós estamos esperando. Então, experiência errada, negativa, não se descarta, se guarda. Sempre que uma coisa der errado, analisem. Por que será que isso deu errado? O que eu fiz ali dentro? Estruture seu negócio de tal forma que o seu negócio possa ter continuidade. Por exemplo, dentro da Prati Dona Dulce, só foi possível a sucessão, no caso, o Éder continuar um trabalho que o Luiz vinha fazendo, porque o Luiz foi, aos poucos, eu diria, usando um termo que não é muito adequado, criando o Éder se sentou,
paro e passo no lado da mesa do Luiz, muitos dias, muitas conversas, muitas discussões, para que ele aprendesse, para que ele tivesse a mesma visão que nós tínhamos, para poder dar continuidade. O bioparque não seria possível se o Luiz não tivesse preparado tudo para depois o Éder poder dar continuidade. Então, são algumas das premissas que nós temos que ter. Se nós queremos ter melhorias dentro disso que eu citei, vocês, infelizmente, gostando muitas vezes ou não, vocês vão ter que fazer. E penso muito nisso que eu falei. Estruturem seu negócio. Fiquem dentro do foco. Vamos passar agora para frente. Então, na perpetuação do conhecimento, eu acho que ali eu já falei bastante para vocês. Muitas vezes o negócio passa de pai para filho. Pessoal, eu conheci uma empresa que teve um desfecho muito triste. O que aconteceu? Um dos nossos fornecedores de equipamentos veio para dentro da Prati. E ele veio ajudar a gente a resolver um problema nos equipamentos. Infelizmente, esse senhor faleceu lá junto com a gente. Ele teve um problema cardíaco e ele faleceu. E, claro, foi feito todo o necessário, ele foi levado de volta, ele tinha uma mulher e uma filha. Mas a mulher e a filha nunca tinham pisado dentro da empresa deles. Era uma empresa que trabalhava em São Paulo com inox. E, infelizmente, sabe o que aconteceu com essa empresa? A empresa se acabou. Porque tudo aquilo que tinha se desenvolvido, produtos de qualidade, que funcionavam muito bem, com bom design, tudo, foi embora, foi vendido, né? Porque a senhora e a filha dela não conseguiram dar continuidade. Então, se vocês querem fazer um negócio e que ele continue, vocês têm que se estruturar. A pergunta sempre é, até onde que eu quero que a minha empresa vá? Né? Isso muitas vezes nós já nos perguntamos em relação à Prati e nos perguntamos em relação ao bioparque. A prova de que os nossos filhos estão dentro do bioparque. Vitor, Ana, Sara, Vinícius e companhia, significa o bioparque tem que ser perpetuado. Então, tudo aquilo que é os pensamentos do Luiz, maneira de ser, de fazer e tudo isso, isso tem que ser repassado para eles. Então, o conhecimento tem que ser perpetuado. Senão, a sua empresa vai embora junto com você, infelizmente, o dia que você partir. Isso não pode acontecer. Pessoal, uma empresa a gente constrói da mesma forma que a gente cria uma criança. A criança nasce, é aquele encanto. Na empresa é a mesma coisa. E não pensam vocês que tanto no bioparque como na Prati, não foi diferente. Vocês imaginam quando a família se reuniu para encontrar o primeiro nome, os sócios se reuniram, para encontrar o primeiro nome da indústria farmacêutica. E eu ficava me perguntando, mas como é dar um nome para uma empresa? E aí chegamos que o melhor nome era indústria farmacêutica. Dali um tempo descobrimos que usar esse nome significava para pagar royalties, porque tinha Farmacê, Farmacon, etc. E dali nasceu a Prati Dona Dulce. Pronto, agora copiam se quiserem. Então, isso é bem importante. Problemas? Nada. Eu sempre digo que fazer qualquer coisa tem ônus e bônus. E ali, eu digo para vocês que temos alguns ensinamentos que a gente foi guardando. Por exemplo, quando nós estamos diante de um problema, a gente fica desesperado, às vezes se descabela, mas a pergunta vem, quem já viveu esse problema? Será que não tem alguém que já viveu esse problema do jeito que nós estamos vivendo? Tem alguém com quem nós podemos compartilhar este problema? Né? Mesmo dentro, por exemplo, na pesquisa, N vezes acontece que alguma coisa dá errada. Dentro da produção, às vezes tem coisa que dá errada. E aí a gente reúne um grupo, e por quê? Porque ali dentro estão várias pessoas de vários segmentos e que já discutiram em outras vezes, e de repente vem alguém e diz assim, sim, eu me lembro de tal data, aconteceu coisa assim, né?
Então, essa coisa de pensar sempre aonde vamos, como vamos resolver. Não tem alguém que já viveu? Outra coisa importante, eu vou comprar uma máquina. Beleza, comprei a máquina, paguei, vai vir e coisa, aí começa o desafio. Como que essa máquina vai funcionar? Qual é o desafio de botar ela a funcionar? Não pensam vocês que à medida que a automação é uma coisa fantástica. Vocês ficam maravilhados numa linha de embalagem totalmente automática. É uma coisa fantástica, fantástica. Agora, quem vai hoje lá e vê uma linha automática de embalagens, não sabe o que foi colocar essa linha totalmente automática em funcionamento. Do tipo assim, começa o papel cartão, não tem a gramatura que precisa, portanto, ela não se abre quando precisa. As bulas não têm o número de dobra que precisa. A cola que a gente colocou lá atrás, no final, para colar as caixinhas, ela permite que as caixinhas, com o tempo de prateleira ou de estudo de estabilidade, se abrem. Ou as caixas que são no final, colado automaticamente com o tipo de durex, acabam se abrindo. Então, vocês veem, e fazer aquela máquina toda complexa se regular para que isso funcione, mas assim, de maneira como uma luva. Você chega lá. E o que eu quero deixar aqui? Vá procurar quem construiu a máquina. Vá procurar quem é o expert dentro desta máquina. Por exemplo, agora, recentemente, nós tivemos uma técnica que nós tivemos que a Anvisa, de vez em quando, faz exigência. Lá vamos nós comprar o equipamento, ou partes de um equipamento, e temos que utilizar aquilo para fazer testes para entregar para a Anvisa. Beleza, tudo bem. Chegou, instalamos, tal, sabemos abrir, sabemos fechar, sabemos usar e tal. Mas como é que a gente analisa um produto? O que será que a gente vai tirar de conclusão desse produto que nós vamos passar por dentro deste equipamento? E aí eu falei para o pessoal, deve ter alguém que sabe usar esse equipamento. Vai daqui, vai dali, descobrimos que tinha alguém na França que era o especialista nesse equipamento. O que nós fizemos? Entramos em contato, negociamos com ele, e nem era uma coisa tão cara, pelo benefício que nós tiramos. E aí, ele nos deu uma aula, inclusive eu assisti a aula. E logo, então, tiramos dúvidas, falamos para ele, olha, isso nós já fizemos, tal coisa fizemos, mas lá nós temos um problema, claro que não fomos nu e cru diante desse cara, nós todos estudamos para poder até fazer perguntas que eram, eu diria, lógicas, que não eram fora de contexto. E assim a gente aprendeu a utilizar esse equipamento e aprendeu a analisar e tirar conclusões das análises que nós fizemos com esse equipamento. Então, foi um progresso muito grande. E o que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos porque, inicialmente, se mandava um produto para um estudo num laboratório fora, se gastava um monte de dinheiro, se gastava um monte de tempo, e com isso, muitas vezes, nós tínhamos que recomeçar o produto do zero. Eu falei para vocês lá atrás de pilotos que a gente tem que fazer. Mas os pilotos dentro de uma indústria farmacêutica, quando não é mais da fase de teste, mas de piloto, são já 1.800 quilos. Vocês imaginam, às vezes 3, 4 vezes 1.800 quilos, vocês tinham que jogar tudo fora e recomeçar tudo de novo. E isso nós hoje temos em casa. Então, nós podemos fazer o produto numa quantidade bem pequena, nós vamos no equipamento, nós testamos contra referência e depois nós podemos ir para piloto. Então, nós ganhamos em tempo, nós ganhamos em segurança, nós ganhamos em termos de dinheiro, porque fazer pilotos e todos os testes e todas as validações e tudo isso custa muito caro, isso tem que ser feito, mas veja, ter a coisa na mão, isso é muito importante. Então, se tornou muito prático. Eu tenho equipamento dentro de casa. Às vezes não é possível, porque o equipamento tem um preço muito caro, muito alto. Mas, na medida do possível, tentem incrementar isso, que isso é importante. Muito, muito importante o que eu vou dizer para vocês agora.
Então, eu falei para vocês que de vez em quando se procura consultores. Cuidado com os consultores que vocês buscam. E por que eu digo isso? Cuidado com a propriedade intelectual. Nós tivemos uma consultora, só não vou dizer o nome, era de dizer, isso não tem a ver com vocês, mas com a indústria farmacêutica, que veio aqui na prática, que trabalhou bonitinho, etc, etc, e quando ela foi embora, ela levou os nossos melhores funcionários. Primeiro que isso é uma questão de falta de ética, isso não se faz. Eu sempre digo, cuidado com o nosso pessoal do que vai acontecer. Não deixam de trazer as pessoas, mas tem um secret agreement. Analisam as pessoas que vocês vão contratar para trazer dentro de casa para que possam ajudar vocês. Porque isso é muito importante. Porque muitas vezes eles podem levar, entre aspas, o produto de vocês, passar para um terceiro, para não sei quem. Eles podem levar exatamente os ícones de vocês. E vocês sabem que muitas vezes perder um funcionário-chave, às vezes é recomeçar. Às vezes é passar muito apertado. Porque tem gente que vai aprender, que vai fazer, mas isso é muito doloroso. E os funcionários que a gente tem, que a gente ensina, que a gente trabalha, é uma grande parte do capital que vocês têm ali dentro. Porque, afinal de contas, são eles que trabalham com o produto de vocês, que conhecem muito bem. Então, arrumem consultores, mas prestem atenção. Fiquem de olho, vão se informar quem é a pessoa, vão olhar qual é a empresa. Uma pergunta bem importante, para quem tu já trabalhou? Para fulano e fulano. Hoje em dia, se pega o telefone, faz um Skype, faz um monte de coisas, e liga para a empresa que já pegou a consultoria dessa pessoa e pergunta, escuta, como é que ela é? É uma pessoa que tem uma índole que eu posso levar para dentro da minha empresa? Então, isso vocês têm que cuidar, porque o capital intelectual de vocês, do dia para a noite, pode ir embora. Agora, por causa de medo, não deixam de utilizar um consultor. Usem, mas analisam profundamente quem, como e tudo isso. Vocês têm ferramentas para saber com quem vocês estão trabalhando, ou se propondo a trabalhar. Hoje, muito importante, pode-se fazer controles de várias formas. Por exemplo, na Prate Dona Duzi, faz muitos anos que nós implantamos os SAP. Beleza, foi bastante doído, nem todas as empresas podem instalar um SAP, porque tem preços extremamente altos, desde comprar o programa, comprar as licenças, treinar as pessoas e tudo isso. Poderia se trabalhar com planilha? Realmente a gente fazia isso na prática. Tudo estava em planilha, tudo estava em papéis, em Excel e tudo isso. Ia se fazer uma ordem de fabricação, isso hoje ainda é impresso em papel, mas está tudo direitinho, eu posso consultar o que eu quiser, está tudo no SAP. Então, o número de ferramentas disponíveis hoje em dia são muito grandes. Diria para vocês, não tentam vocês mesmos, dependendo do negócio de vocês criarem estas ferramentas. Primeiro analisam quais são as ferramentas que estão prontas no mercado, que eu poderia utilizar para agilizar o meu negócio. Porque muitas vezes eu vou gastar dinheiro, eu vou gastar tempo, eu vou gastar em funcionários que eu vou ter que colocar ali para o desenvolvimento dessa ferramenta, quando eu, de repente, faria as contas e pegar um sistema pronto do mercado, me custaria menos e eu ganharia tempo. Então, se você hoje chegar na prática, faz poucos dias que aconteceu isso, tivemos uma exigência da Anvisa e nós tínhamos que responder rapidamente. E aí, a primeira pergunta é, o que nós vamos fazer, como vamos fazer e tal. Olha, uma coisa para nós importante, vamos olhar lá na Central Park, onde estão nossas embalagens, contendo referência futura. É um enorme galpão, extremamente alto, cheio de caixas e tudo isso. E dentro de todas aquelas caixas, aonde estão os lotes que nós queremos avaliar? Assim, em questão de alguns minutos, a pessoa disse, Dona Carmen, já estamos prontos.
já podemos ir até lá. Fomos lá, chegou a empilhadeira, subiu, baixou as caixas e lá nós pegamos o que nós queríamos analisar. Então, isso é muito legal. Usem sistemas, comprem sistemas, avaliam muito bem, vamos desenvolver ou vamos comprar? O que tem pronto? Aquilo que tem pronto precisa de adaptação? A adaptação vai levar quanto tempo? Todos são dados que devem ser medidos. Uma das coisas que é extremamente importante, eu tenho uma pequena empresa com muito poucos funcionários, então eu tenho que comprar um SAP? De maneira nenhuma. Comece muito pequeno, comece, quem sabe, com planilhas, mas à medida que o seu negócio começa a crescer e que cada vez mais você precisa de controles, você tem que ir para outros programas que ajudam vocês. Por exemplo, muitas vezes a gente tem que analisar dados. E esses dados são inúmeros. São números e números e planilhas e tudo isso. Você tem que aplicar estatística. Puxa, estatística é aquelas aulas que ninguém gostou de assistir, que é complexo e tudo isso. Existem programas de estatística que você pode avaliar se elas te dão um resultado ou não, e aplicar isso, e analisam depois os resultados que vocês tiveram. Então, isso é importante. Vocês podem otimizar o tempo através disso. Decisões. Para mim, decisões é o seguinte, tem uma máxima que diz o seguinte: pior do que tomar uma decisão errada é não tomar nenhuma decisão, ficar na indecisão. Então, analisem seus dados, tomem uma decisão. 100% das vezes vamos acertar? Eu vou dizer que não. Nós vamos errar. E nós temos o direito de errar. Mas lembrem-se do que eu falei lá atrás. Uma resposta errada não é uma resposta que não serviu para nada. Então, essa coisa das decisões são importantes e elas devem ser tomadas. E eu vou dizer mais para vocês. Sempre é momento de tomar decisão. Para que lado nós vamos? Vamos continuar? Vamos parar? Outra coisa que é importante, a rota é essa. Beleza, continua. A rota não é essa. O que vai me custar se eu mudar de rota? Claro, no primeiro menor problema. Se vocês mudarem de rota, eu vou dizer para vocês que vocês também não estão fazendo a coisa certa. Vocês têm que avaliar as decisões e procurar uma rota para que lado vocês vão. Vocês vão estar numa encruzilhada. E daí agora, eu fico parado ali e vou ver o trem passar? Não, calma aí. Vamos avaliar. Se eu for para cá, eu posso errar? Posso. Mas se eu for para cá, eu posso errar? Também posso errar. Mas ficar parado, não. Tá? Então, é muito importante pensar para que rota a gente continua. Se vocês têm uma ideia, quantas vezes na prática chegamos ao momento de muita dificuldade, porque a prática nós começamos do zero há 27 anos atrás, aqui em Toledo, mais aqueles anos de Pernambuco, e a gente se perguntou, mas nós estamos no caminho correto? É isso que nós devemos continuar fazendo? E, por sorte, sempre tinha alguns dos nossos sócios que diziam, pessoal, isso e isso já deu certo, nós devemos continuar. E sabe qual era o segredo que tinha nesse grupo que se uniu? Assim, muitas vezes, sem pensar, não digo sem pensar, mas assim, muitas vezes até sem respirar. A gente baixava a cabeça e trabalhava ainda mais. Quando as dificuldades vinham, e era de frente que a gente ia para enfrentar elas. Vocês acham que era fácil, na época que nós pegamos o financiamento no Banco Banestado, e um ano depois nós tínhamos que começar a pagar essas parcelas, e nós tínhamos funcionário para pagar, nós tínhamos produtos para pagar, nós tínhamos N coisas para pagar, mas o financiamento também. Então, tínhamos que pagar. Quantas vezes que eu e o tio Celso fomos ao banco e dissemos, gerente, hoje nós não temos dinheiro para pagar. Mas calma aí, segura a bronca. Nós vamos pagar com juros e correção monetária.
E graças a Deus, pagamos tudo isso. Então, pessoal, não hesitam em tomar decisões. Não hesitam. Pensam. Não voltam para trás. Quando, por exemplo, um exemplo muito, muito simples. Quando eu pego um currículo de um funcionário, ou um candidato a funcionário. Só um momento. Olho, você formou na universidade, trabalhou um ano aqui, um ano lá, 2 anos lá, pulou para outro lugar e assim vai indo. É a mesma coisa que passarinho. Vai indo de galho em galho. E eu já concluo que não é esse o cara que eu quero para a minha empresa. E por que eu não quero ele? Porque eu tenho certeza que eu posso ensinar um monte de coisa para eles, de processo, de produto e tudo, mas não vai ser uma coisa duradoura. E uma empresa, até que a gente chega ao sucesso, a gente passa por coisas muito difíceis. Alguns têm sorte, ou, de repente, foram para um negócio mais assertivo. Mas alguns trabalham muito, 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 mas também chegam lá. E é isso que a gente tem que ter a cara e a coragem de enfrentar todo dia. Pessoal, termino por ali. Gostaria de deixar agora para perguntas. Eu acho que agora fica com o Murilo. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carmen. Eu tenho que usar esse. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado por compartilhar conosco aí toda a sua experiência nessa trajetória temática de melhoria contínua. Nós já temos algumas perguntas no chat. Podemos iniciar. A senhora quer tomar uma aguinha aí? É porque eu falei bastante. É importante. Agora vem as perguntas, a parte mais gostosa. Beleza, vamos lá. Aquilo que eu souber, eu vou responder. Aquilo que eu não souber, me perdoam, vou tentar me informar e vou pedir ajuda. Obrigado. Perfeito, perfeito. Bom, a primeira delas, na verdade, nós tivemos uma sequência de perguntas do nosso amigo Joel, lá do Chile, do PGA Group. Então, vamos para a primeira delas, que foi: qual foi a sua principal barreira para entrar no mercado farmacêutico? Uia, inúmeros. Eu sempre brinco que quando você é pequeno, magro e feio, ninguém quer te ver nem pelo retrovisor. Isso é uma brincadeira que eu faço. E por que eu digo isso? Primeira coisa, tinha um monte, na época que nós entramos no mercado farmacêutico, tinha um monte de multinacionais e laboratórios nacionais, alguns já conhecidos, sabiam fazer propaganda, sabiam fazer embalagens e tudo isso, e eis que surgimos nós. Por exemplo, eu vou falar aqui da Fármaco. E as pessoas olhavam para o produto e diziam: será que isso faz efeito? Será que isso é bom? Então, a falta de acreditarem naquilo que você está vendendo ou que você está se propondo a vender. Isso não é fácil. Nós passamos por esta experiência em Pernambuco quando começamos a fazer porta a porta das farmácias para vender os nossos chazinhos. Muitas vezes o balconista ficava lá falando, conversa fiada, e não me atendia, porque não dava nem bola para mim. Agora, com muita persistência, com muita perseverança, indo sempre por aquilo que é correto. Muitas vezes os lucros são muito pequenos, mas é assim que você vai indo. E aí alguém usou o produto, alguém experimentou o produto, e o produto começa a ter aceitabilidade. Quando nós começamos a fazer os produtos, nós começamos a trabalhar com produtos que eram destinados a secretarias de saúde, a hospitais, tanto municipal como estadual, como federal, e a gente fazia produtos que todos eles iam dentro de uma caixa grande, por exemplo, 50 frascos de um determinado xarope. Então, tinha o frasco, a tampa, um rótulo e o produto dentro. O que era importante para a Secretaria de Saúde, por exemplo? Era ter um produto de qualidade, isso nós não abrimos a mão, tá? Um produto de qualidade que fosse bem identificado, que as pessoas pudessem tomar.
Por que eles iam comprar uma caixinha? Porque o cara ia abrir a caixinha e ia jogar fora. O que ele precisava era do produto que estava dentro. Então, por muito tempo, nós vendemos para o mercado hospitalar. E depois, depois nós começamos a vender para farmácias, devagarinho, aqueles clientes que nós vendíamos em Pernambuco, em Fortaleza, etc., eles vieram conosco para Toledo, eles começaram a comprar daqui, só que tinha um problema, a gente tinha alguns produtos. E quem quer comprar só de pirona para mandar daqui lá para cima? O frete não compensava. Aí depois a coisa foi indo devagar, devagar, e assim nós fomos crescendo. Claro que a mudança de identidade para o roxo nos ajudou muito, porque nós ganhamos visibilidade. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, sempre até agora, nós nunca e não vamos fazer é abrir mão da qualidade. Pode ser um lucro menor, pode ser um lucro até inexistente, mas jogar com a qualidade, não, isso não existe. Então, esse é um exemplo e é um conselho que eu deixo. Não abre mão da qualidade daquilo que vocês estão vendendo. É aquilo que vocês vendem, ele tem que ser desse jeito, então é assim que nós fazemos. Tá? Então, é extremamente difícil, é desafiador, mas a gente chega lá. Perseverança. Perfeito. A próxima pergunta ainda do Joel. Ele comenta que aqui na América do Sul, nós pensamos que um negócio deve estar maduro após 5 anos e deve começar a dar lucro. E coloca também que na Ásia, um negócio não está maduro antes dos 25 anos. E aí pergunta a partir da experiência da senhora, quantos anos com quantos anos podemos considerar que um negócio já está maduro? Olha, isso tudo depende do que é que nós estamos vendendo, de que mercado nós estamos abordando e tudo isso. Então, não existe assim, vai demorar 25 anos. De jeito nenhum. Porque se a gente pensa assim, alguns programas de internet que nascem ontem e que hoje já são utilizados, cadê o tempo de maturidade deles? Você concorda comigo? Então, não existe um tempo. Claro, os produtos devem se tornar conhecidos, os produtos têm que começar a ser utilizados, os produtos têm que começar a ter referência. Então, eu diria assim, tempo físico não tem. Esses dias, inclusive, surgiu a seguinte pergunta para mim. Um amigo, de alguém que é nosso amigo, que estava aqui em casa, perguntou assim, Dona Carmen, as vacinas que vão ser colocadas agora para o Covid, a senhora acredita que essas vacinas feitas toque de caixa, com tão pouco tempo, vão ser boas? Eu vou dizer que sim, desde que aprovadas pela Anvisa. Não, mas um produto sempre demora tantos anos até que ele está aprovado e tudo isso. Falei, opa, para aí, nós estamos atrás de uma pandemia. Então, assim, não existe um tempo físico. Vai depender do mercado, vai depender de quem está atrás do mercado. Cuidado sempre daquilo que vocês estão fazendo e quem são os concorrentes. Porque imediatamente os concorrentes vão ter um olho bem grande em cima de vocês. E uma das propostas que surgem muito rapidamente, eu já vi o Luiz falar sobre isso, eu já vi o Vitor falar sobre isso, e eles vêm para comprar vocês. E a pergunta é, está no momento? Vender o negócio de vocês? Né? Então, não existe tempo físico para isso. Existem produtos e mercados. Perfeito. A próxima pergunta, ainda do Joel, complementada com uma pergunta do Tomás, da AgroOnline e EcoDefense, está relacionada à temática gestão de pessoas. Então, o Joel questiona sobre como evitar que os salários dos colaboradores subam tanto, considerando que a mão de obra, né, de talentos são escassos, e ainda o Tomás, como reter talento. E aí, dona Carmen, essa pergunta é direcionada para a senhora, mas também tivemos um comentário ali no chat do Dr. Luiz, dizendo que, após o seu comentário, ele pode complementar também a resposta sobre essa Você me perguntou sobre reter funcionários. Tá? Eu acho que reter funcionários é o seguinte, você tem que proporcionar a eles um ambiente de trabalho agradável,
tá? Você tem que proporcionar a eles uma continuidade daquilo que eles já estudaram e que eles estão fazendo. Você tem que proporcionar a eles crescimento. Eu acho que os salários, na minha visão, eu não sei o que o Luiz vai dizer depois, é uma questão sempre... Opa, tivemos problemas. Tu está me ouvindo, Murilo? Murilo? Sim, Eu acho que os salários é o seguinte, é a lei da oferta e da procura, né? Por exemplo, em que mercado nós estamos? Qual a concorrência que tem nesse mercado? Nós moramos em Toledo, outros moram em São Paulo. Como é que é esta relação e tudo? Então, acho que ali tem muitos fatores que entram na composição deste salário. A pergunta é, esse funcionário te interessa? Esse funcionário para você é chave? Outra pergunta, será que tu não deveria preparar outro funcionário para botar ao lado desse que teoricamente te custa bem caro? Segunda coisa, eu acho que para mim é o seguinte, um funcionário custa muito caro. Qual é a entrega dele? Ele está entregando? Ele está entregando aquilo que você espera? Não está. Opa, então você repensa. Eu não posso diminuir o salário do cara, mas eu tenho outras maneiras de fazer as coisas. Então, assim, tem vários parâmetros que entram nisso e que fazem a composição do salário. Agora, eu posso dizer uma coisa com certeza absoluta. Salário é diretamente proporcional à entrega. Entregou? Acho que você merece mais. Você não entregou? Não sei como é que ficou a situação. De repente, até você vai ser convidado a ir passear um pouquinho. Não acha? Não sei se eu respondi. O que o Luiz está dizendo? Vamos lá. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer sempre ver a Carmen falando. A única coisa que eu não concordo aqui em casa é quando a Carmen está falando. Eu fico na minha. Ela é muito melhor do que eu. Vamos lá, são duas coisas importantes ali, e muito importantes. Uma delas vamos começar pela segunda, que é como evitar os salários de ir para a estratosfera. Nós estamos no Bioparque num ecossistema, são muitas empresas, e claro que todo mundo, um conversa com o outro, e um começa a conhecer o outro, e convida, o empresário convida o funcionário da empresa concorrente para vir para ele. Nós estamos achando mecanismos no Bioparque, e esse mecanismo nós temos na prática, porque já tivemos problemas das empresas nos filarem os funcionários, e aí a gente conversa com a empresa. Você quer o cara? Liga para mim, liga para o empresário se aquele cara pode ser dispensado, porque às vezes o cara não está lá, está mal aproveitado, ou tem alguém acima dele e ele não consegue crescer. Mas não toma o cara. Tomar o cara, para mim, é roubo. Para mim, é roubo. E quando você toma um cara de mim, eu tenho a capacidade de tomar todos os teus. Eu estou dizendo todos. Eu acabo com a tua empresa. Eu tenho recursos para isso. Nós tivemos um caso com a indústria farmacêutica, que alguém do nosso pessoal saiu e levou um monte de gente lá. Em algum tempo, todos os que prestavam voltaram para a prática e vieram os bons deles também. Então, nós conversamos com eles, eles não arredaram o pé. Eu sei que eu posso pegar funcionário da outra empresa. Eu sei. Então, hoje nós estávamos discutindo valores. Se você seguir os valores da prática, do Bioparque, você vai ter bônus. Se você não seguir os valores, nós estamos ainda em discussão. Estar no Bioparque ou estar em qualquer outro lugar do mundo é a mesma coisa para você. Não vai ter vantagem nenhuma de você estar no Bioparque. Então, nós vamos atrair para o Bioparque gente que tem valores. Os outros nós não queremos. Se você é malandro, fique no seu lugar, não venha trabalhar conosco. Não vai dar certo. Você não vai ter
benefícios. Filar funcionário dos outros, filar tecnologia dos outros, para mim é sacanagem. E nós temos mecanismos para dizer, não faça isto. Outra coisa, nós estamos fazendo um esforço brutal para trazer gente para cá. Estamos trazendo 20 caras top para a gente fazer um trainee na área de TI, sobretudo com metodologia ágil, mas, junto com isso, estão vindo centenas de currículos de gente muito boa na área de TI. E aí vocês vão escolher em função daquilo que vocês querem pagar. E vão trazer esse pessoal ou não. Tudo vai depender de salários e do que vocês oferecem. Então, nós vamos trazendo gente e os salários não vão para a estratosfera. Agora, se vocês fizerem esse jogo suicida, de um tirar o funcionário do outro, o funcionário vai ser inflacionado até que chega no outro e ninguém mais, e a partir dali ninguém mais quer. Em 2 meses o funcionário está na rua queimado. Colaboradores que saltam de galho em galho, cada 3 meses vão estar fora do mercado muito rapidamente. E chega uma hora que ninguém mais quer, e aí o cara tem que começar tudo de novo por baixo. Então, filar funcionários não é um bom negócio. A segunda coisa, como reter talentos? A Prati tinha um turnover, uma saída de pessoas de 36% ao ano, em 2015, 2016. E eu levantei, por que os nossos funcionários estavam indo embora? 52% era por causa de liderança. O meu chefe é um saco. E nós tomamos uma decisão esses dias no Bioparque muito rapidamente, porque a liderança estava inadequada. Então, a liderança, quem está o supervisor, o gerente, o diretor, o dono da empresa, tem que ter cuidado com quem está abaixo dele. 52% vão embora por esse motivo, não é salário. 30% é salário. Verifica se o salário está adequado com o mercado. Nós conseguimos baixar, ao longo desse tempo, o turnover de 36% para 17%, 18%, e nós paramos de perder gente. Nós paramos de perder gente na Prati. Pessoal de alto nível, programadores, etc. Eu não acredito no pessoal, de reter pessoal do Paranapanema para cima. O pessoal de São Paulo não fica no interior. Hoje, o time que parece que mais vai se adequar ao Bioparque, dos programadores, é o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade do interior, onde muita gente se inscreveu para vir para cá. O pessoal da praia tem mais dificuldade de vir. O pessoal de São Paulo não tem shopping, não vem, não fica aqui. A esposa não fica, esqueça, ela não fica. Então, nós vamos fazer todo um trabalho para que... e outra coisa, essa é a penúltima live, nós estamos falando hoje de estratégia de crescimento. Estratégia de crescimento é tudo. São todos os projetos que estão... Vossos projetos, a maioria dos vossos projetos está atrelado à estratégia de crescimento. Pode ser que alguém vai ter mais uma ou outras estratégias, mas hoje os pequenos e médios com essa estratégia é suficiente. E dentro dessa estratégia, um dos projetos é desenvolvimento de pessoas. Provavelmente deve ser as próximas lives. Nós temos ainda uma que eu falei com o Esperoto, eu penso que na próxima segunda, ou terça, e depois nós vamos tratando outros temas. Então, esse tema vai voltar novamente. E, esse problema de reter pessoas ou de alguém filar os seus caras não é exclusivo do Bioparque, não é exclusivo dos pequenos. Empresas grandes fazem isso. Agora, quando elas fazem isso, elas têm que ter em mente que a outra empresa pode colocar recursos para trazer todo mundo de volta. Hoje eu tenho capacidade de trazer qualquer um de volta, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que eu respondi essa pergunta de forma mais ou menos, e vamos colocando questões aí, a Carmen está a todo vapor.
Pessoal, que coisa triste ser casado com o Luiz, porque ele entra para responder as perguntas, falta ainda os filhos. Não sei como é que vai ser daqui para frente. Vitor, não estou te ouvindo. Então, deixa eu aproveitar o ensejo, já que me chamaram, eu estava aqui quieto. Não, rapidão repassar só das próximas lives. Nós temos aí, então, o próximo módulo vai ser com Augusto Esperotto, falando um pouquinho da história da FIASUL. E como eles vêm crescendo até os dias de hoje, acho que vai ser bem legal. E os 2 próximos módulos, nós temos aí inovação e nós temos atração e retenção de talentos e desenvolvimento de talentos. Então, a gente vai falar sobre isso logo na sequência. Só temos que decidir a questão da ordem. A priori era para ser inovação, mas eu estou vendo que a questão de atração e desenvolvimento de talentos está muito mais latente. Agora, hoje, se vocês quiserem aproveitar, a dona Carmen está aí para falar um pouquinho mais sobre melhoria contínua. Então, por favor, se vocês tiverem as perguntas, vamos lá que hoje o assunto ainda continua sendo melhoria contínua. E obrigado, já queria agradecer, já que eu entrei, então muito obrigado, dona Carmen, mãe, né, por ter participado com a gente, contado um pouquinho dessa história. Saber como fazer a coisa de pouquinho em pouquinho e vir construindo uma coisa sólida, isso eu acho que é uma estratégia de crescimento que eu, pelo menos, cresci vendo ser feito e eu acho que funcionou. Então, quem está falando sabe o que fala. Pessoal, vamos lá, fiquem à vontade. Muito obrigado pela participação de todos e, mãe, obrigado mais uma vez por estar com a gente aí nesse projeto. Obrigado. Dona Carmen, enquanto nós não temos uma nova pergunta aqui no chat, gostaria de tecer um comentário. Sim. Esse assunto melhoria contínua, ele é muito legal, muito importante na vida das empresas e na rotina dos setores também. E aí, pensando, por exemplo, aqui, a gente enquanto áreas, é uma pauta bastante importante para ser revisitada diariamente, porque nos nossos processos, o que a senhora comentou sobre os processos, sobre ter processos bem desenhados, sempre temos algo a ser melhorado, né? Sempre temos algo continuadamente ali pronto a sofrer uma melhoria. E vem de encontro com um tema que nós estamos trabalhando com as empresas residentes atualmente, que é o desenho de um plano de ação dentro das áreas de marketing e vendas, e ali a gente trabalha junto com as ações, os indicadores. Então, quando nós falamos de melhoria contínua, é fundamental que nós tenhamos indicadores que nos auxiliem, né, na medição do resultado dos nossos trabalhos e das nossas ações, e a partir desses indicadores, nós conseguimos ali traçar ações buscando melhorias continuadamente. Então, é um assunto que faz parte aí de qualquer setor, independente de qual ramo das empresas, enfim, até mesmo intersetorialmente dentro da nossa rotina. Murilo, uma coisa que é extremamente importante é o seguinte: as pessoas muitas vezes perguntam, puxa, mas eu tenho que fazer documentos, eu estou fazendo o produto e eu tenho que seguir um procedimento, eu tenho que anotar tudo o que eu fiz e tudo isso. E as pessoas dizem, não, mas eu não vendo documentos, eu vendo um produto, um queijo, um micro-organismo, qualquer tipo de coisa, um medicamento, por exemplo, na prática, eu não consigo ver, tá, um produto sem seus respectivos documentos. Para mim, isso é uma coisa não cabível. Eu sei que isso é uma coisa que deve ser internalizado nas pessoas. É uma luta contra, porque os funcionários dizem, pô, mas eu tenho que fazer o produto. Mas o que é mais importante, é o produto ou é o documento? Os dois. Os dois. O produto é tão importante quanto os seus documentos, né? Então, não tem como. A melhoria é necessária. Melhoria significa viver, é continuar. Então, eu acho que vale a pena. Ok? Sim, muito obrigado, doutora. Enquanto falávamos, surgiu mais uma pergunta no nosso chat. Sim. O Tomás, ainda das empresas AgroOnline e EcoDefense, está perguntando como estabelecer processos claros e efetivos, mesmo em um processo contínuo de inovação. Tudo começa, quando você começa a desenvolver um produto, você tem que documentar o que você está fazendo. E você tem que documentar os seus resultados que você obteve. Baseado nisso que você fez e do que você obteve, é que você vai dar passos para frente
Ou vai parar onde que está, ou vai desistir da onde que você está, e tudo isso. Porque se você não guardar, como eu falei, guardar memórias, mesmo que erradas, guardem, porque senão você não tem como se basear para que lado nós vamos. Então, eu sei, por exemplo, nós na Prati, nós estamos em constante desenvolvimento. Tudo na Prati se move e vocês não têm ideia da velocidade. Em contrapartida, nós temos uma regulamentação que poucas indústrias, poucos segmentos têm tanta regulamentação como a nossa. Mas é a base, é o andar certo, é a lâmpada que te norteia, dizendo, continue por aqui. Tá? Vá fazendo o desenvolvimento contínuo, mas anota o que você fez, como, quando, quem, né? Isso é importante. O que obtivemos? Aquilo que obtivemos deu certo? Não deu certo? Mas é o produto, é a análise, é o analista, é quem preparou o produto. Essas coisas são importantes, porque muitas vezes, dentro de um rol de funcionários que você tem dentro de uma empresa, você tem funcionários e funcionários. E muitas vezes o jeito de um fazer não é exatamente o jeito do outro fazer. E aí você fica se batendo. Mas o produto não funcionou do jeito que deveria. Mas o que aconteceu? Eu não tenho nada anotado. Eu acho Queria fazer uma pergunta. Não pode existir. Tem alguém querendo fazer uma pergunta. É Gabriela. Oi, Gabriela. Faça. Será que era a Gabi? Acho que era outra pessoa. Quem quer fazer a pergunta, por favor? Bom, desistiu. Desistiu. Mas, de qualquer forma, se alguém ainda tiver alguma pergunta que não se lembrou hoje no momento, coisa assim, tem o pessoal do Bioparque e eles sabem como me encontrar. É bem fácil. Sim, muito bem. Doutora Carmen, nós estamos chegando aqui na reta final do nosso encontro, já há 1h30 de live. Excelente troca que tivemos essa noite. Então, para que a gente vá nessa direção do encerramento, o que a senhora gostaria de reforçar como mensagem de tudo que já foi falado, né? Dentro dessa temática, melhoria contínua e estratégia de crescimento, o que é importante que nós tenhamos, além de todo o restante que já foi falado, mas fixado na nossa memória, na rotina daqueles que buscam a melhoria contínua para atingir as estratégias de crescimento? Inicie pequeno, pense grande, tenha foco, pense na ética, aproveite oportunidades. Pessoal, só me lembrei agora do insight, assim, com a história de ir na Índia, surgiu tanta coisa que nós aproveitamos e que isso tem ligação direta, vocês não têm ideia do que nós aproveitamos lá, né? Então, aproveitamos a oportunidade, fomos para lá, conhecemos os fornecedores, conseguimos crédito, conseguimos produtos de qualidade, conseguimos prazo de pagamento, conseguimos todo esse tipo de coisa. Então, aproveitar a oportunidade é uma coisa importante, padronize seu negócio, desenvolva seus funcionários, seus colaboradores, portanto, desenvolvimento humano, item super, super necessário, porque senão, hoje em dia a gente não pega mais as pessoas prontas. A gente sempre tem que adequar elas de alguma forma ao nosso negócio. Quando vierem os problemas, saiba como se sair deles. Pense naquilo que aconteceu, com quem você vai dividir tudo. Tome decisões. Como eu disse, pior do que tomar uma decisão errada é não tomar nenhuma. Eu deixaria isso com vocês. Um grande abraço. Sim. Dona Carmen, surgiu mais uma pergunta. Temos tempo para mais uma? Claro, claro. Aqui no nosso chat é sempre assim, a gente vai se despedindo e, puf, brota uma pergunta. Não Isso tem é problema, ótimo. é para isso que estamos aqui. Isso é ótimo, muito bom. O Helder da empresa Linear Criações, que também é uma residente aqui no Bioparque, está perguntando se na Prati existe um departamento de melhoria contínua ou se essa melhoria contínua ela é sistêmica e acontece naturalmente dentro dos diversos setores. E aí, no final, ele fecha perguntando como gerenciar da melhor forma. Tá.
a melhoria contínua dentro da Prate Dona Dulce é sistêmica, acontece em todos os setores, acontece em todos os lugares, é a mesma coisa do que inovação. Não temos um departamento propriamente de inovação. Aonde que acontece inovação? No marketing, nas vendas, no desenvolvimento, nos produtos, e aí vai pela frente. E a melhoria contínua, claro, nós somos altamente regulamentados, né? Isso tem que ser a visão, a pessoa que está na frente, ela tem que sempre pensar que ainda tem coisas a serem feitas. Melhor, de maneira mais eficaz, de maneira mais barata. Então, isso tem que ser visto por quem gerencia esse conjunto. Mas não é ele que vai dizer, aqui melhoria contínua, aqui melhoria contínua. Não, isso tem que estar permeado dentro do DNA das pessoas que fazem a população dessa empresa. Senão, não é possível. Se a gente botar hoje uma caixinha, uma célula dentro da empresa e dizer assim, esta é a célula da melhoria contínua, isso não vai funcionar, porque tem coisas que vão fugir aos nossos olhos. Então, isso tem que ser como uma religião. Todos eles devem participar dessa ideia. Ok? Ok, muito obrigado, respondidíssimo. Eu estive na rotina da Prate no departamento de marketing e posso dizer que é real, a gente tem isso muito bem incorporado lá na Prate, no nosso sistema. Então vocês não me deixam mentir sozinha, né? Não deixa a senhora mentir sozinha, dona Carmen. E o Luiz deve estar escutando, deve estar falando a mesma coisa. Muito bom. Bom, então vamos seguindo para o encerramento da nossa live. Muito obrigado novamente, dona Carmen, pela disponibilidade, por compartilhar conosco aqui toda essa sua experiência e vivência dentro da temática melhoria contínua. Sempre muito rico ouvir a senhora compartilhando aí a sua trajetória e os seus ensinamentos. Aproveito para reforçar, pessoal, que no nosso chat, para quem está aqui pela primeira vez ou quem perdeu alguma das lives anteriores, nós disponibilizamos o canal do YouTube do Bioparque com a playlist das lives que consta ali todas as demais anteriores e também o nosso contato da área de negócios. Então, se você é uma empresa que busca conhecer um pouco mais sobre o programa de residência do Bioparque, ali no chat nós temos os nossos contatos e vocês também podem deixar o telefone que nós faremos aí daremos esse alô a vocês para conhecerem melhor o nosso programa de residência. Ok? Então, muito obrigado novamente, dona Carmen, para encerrar. Muito obrigado a todos que participaram com contribuições de perguntas e comentários. Tenham uma excelente semana. Igualmente. E nos vemos na segunda-feira que vem, com o fechamento dessa temática estratégia de crescimento, onde teremos aí um case da FIASul sobre essa temática, crescimento sustentável. Obrigado, um abraço a todos, uma boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais.